misericórdia, que a sua capacidade de ajudar o próximo, que a sua capacidade de se compadecer do seu próximo, isso é ser a imagem e semelhança de Deus. Nós entendemos então aqui que, quando Jesus conta a parábola do sacerdote e do levita, que não se compadece daquele homem, aleluia, eles não têm a imagem e semelhança de Deus, ele tem a religiosidade, mas a religiosidade não pode ter compaixão de ninguém. Aí Jesus, ele vai demonstrar, falando do amor de Deus, que o amor de Deus é semelhante ao samaritano, que não conhecia, que não era religioso, que não olhava para as vestes, não olhava para a conta bancária, não olhava para a situação que aquele homem enfermo podia dar, e ele veio e curou as suas feridas, e curou as suas feridas, aleluia, colocando vinho e colocando azeite. Aleluia. Só tem compaixão quem tem vinho e quem tem azeite. Oh, glória a Deus. Vinho significa alegria, e ninguém tem alegria na presença de Deus se não tiver o Espírito Santo. Glória a Deus. Se você tem o Espírito Santo, você tem compaixão para ajudar, para estender a mão ao caído, para amar o próximo, para que mesmo ele te ferindo, você cure as feridas dele. Se você tem vinho, aleluia, você transmite paz, você transmite alegria, você transmite a unção do Espírito Santo, porque você tem vinho, e vinho na Bíblia significa alegria. Se você tem azeite, azeite simboliza a presença do Espírito Santo, azeite simboliza curar as feridas, e se você tem azeite, aleluia, você cura as feridas, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Porque para Deus não importa o sistema religioso do sacerdote ou do levita. Para Deus importa você ser de dentro para fora. Oh, glória. Mas como eu disse, Deus plantou o jardim e colocou Adão ali com Eva. Mas interessante, como eu estava dizendo, é que Deus não fez o ser humano apenas por fazer. Deus fez o ser humano a sua imagem e semelhança, para ter uma intimidade com Ele. Aleluia. Para ter uma aproximação com Ele, para poder chegar próximo dele, para poder ser reverenciado por aquele que Ele criar, aleluia, porque nenhum animal ele poderia adorar a Deus, embora nós vemos em Salmos que quando Deus dá ordem, os animais eles louvam, as folhas, aleluia, então os animais eles cantam com da sua forma ao Criador, as estrelas louvam, os seres vivos nos mares, eles louvam o Senhor, mas o ser humano foi o único que Deus fez para ter uma aproximação e uma intimidade. E a Bíblia nos mostra que Deus, Ele deixava o seu trono de glória, e pela virada do dia Ele descia. Aleluia. Ele descia. Glória a Deus. Glória. Glória. Sim, Pai. E vinha até o jardim do Éden. Glória a Deus. Ele tinha um diálogo íntimo, pastora, com Adão. Ele tinha uma aproximação com Adão e Eva. Aleluia. Eles se relacionavam intimamente. E a Bíblia nos mostra que o diabo, ele está observando. Diga assim: o diabo está observando. Está observando. Eu provo isso em Jó 2, e como nós sabemos, vamos adiantar. Deus descia para ter uma intimidade. Aleluia. Aquela intimidade era plena. Aquela comunhão de adoração era plena. Adão e Eva tinham a plenitude da presença de Deus. Glória. Mas agora Eva, ela decide escolher um outro caminho. Caminho este que a humanidade hoje tem escolhido. E como nós dizemos no início, o ser humano ele procura meios para agradar a sua vontade, pensando ele que está se aproximando, se achegando a Deus. Aleluia. E não é como nós pensamos, como nós imaginamos, mas é como Deus determina na sua palavra. Aleluia.
A Bíblia diz agora que Eva decide ouvir a voz da serpente, porque o diabo ele entra na serpente. Segundo a tradição judaica, segundo os judeus, antigos rabinos, eles dizem, não é uma verdade, não está na Bíblia, é apenas uma teoria dos rabinos judaicos, que a serpente na época, ela não rastejava, ela andava em pé. Meu Deus. Era bípede, assim como nós somos bípedes. Isso é uma tradição, irmãos, não está na Bíblia, para nós compreendermos. Segundo essa tradição, a serpente, que era mais sagaz dos animais, ele era bípede e andava. E quando a serpente, o diabo, ele viu isso, ele tomou e entrou na serpente. Aleluia. E quando ele entra na serpente, ele começa a dialogar com Eva. Ele vai até ela por ser a parte mais frágil. Aleluia. E Adão, ele não deveria deixar Eva sozinha, porque Adão, sendo a parte mais frágil, deveria ser protegida, deveria ser guardada e ensinada por ele, embora muitas Evas hoje em dia não aceitem a orientação de seu Adão. Aleluia. Mas Adão deixou ela só. Meu Deus. E com isso, ela abriu um diálogo com alguém que não era para ela abrir um diálogo. Você entendeu? Às vezes nós abrimos a nossa vida, às vezes nós falamos das nossas intimidades, às vezes nós abrimos conversas com pessoas que não é para nós abrirmos conversas. Aleluia. Porque essas pessoas, elas vão pegar essas conversas e elas vão distorcer para que nós possamos cair diante do propósito que foi colocado para nós estar. Cuidado com diálogos que você abre. E quando ela começou a dar ouvido, a Bíblia diz que a serpente chegou e disse: olha, não é assim que Deus disse. O diabo entrou na serpente e já começou a contradizer a palavra de Deus. Não é assim que Deus diz. Ele é egoísta. A serpente dizia para Eva que Deus era egoísta. Meu Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui e você vai levantar a tua mão para dizer: levante a mão só quem crê. Se Deus ainda não te deu, é porque não é o tempo. Aleluia. Se Deus ainda não permitiu algo maior, é porque ainda não é o tempo. Aleluia. Deus não é egoísta. Glória a Deus. E a serpente dizia para Eva: não, porque Deus sabe que no dia que você comer da árvore, você vai ser como Deus. Meu Deus. Vírgula. Se você abrir na tua Bíblia, vai estar escrito: no dia que você comer da árvore, você vai ser como Deus. Vírgula, não é um ponto, é uma vírgula. Significa que o diálogo da serpente vai continuar. Não é um ponto final. Porque se fosse verdade, ele dizia: porque no dia que você comer, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ponto. Mas a vírgula, ela traz um entendimento diferente. Aleluia. E ela diz: porque você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, não seria como Deus, mas seria conhecedora do bem e do mal. É onde se perde o período ou a dispensação da inocência. Aleluia. Onde o ser humano ele perde a inocência diante de Deus e agora ele passa a conhecer o bem e a conhecer o mal. Os rabinos dizem que a palavra de Deus estava dentro de Eva e dentro de Adão, mas quando eles desobedeceram, esta palavra saiu de dentro de Adão e saiu de dentro de Eva. Aleluia. Eu vou te explicar. Quando você está aqui com esta igreja e coloca uma porta de vidro e não põe nenhum anúncio, ninguém vai passar e ninguém vai apedrejar. Mas se você botar uma porta de vidro e dizer assim, colocar um cartaz dizendo não jogue pedra, você vai despertar na mente daquela pessoa que está lendo o desejo de jogar uma pedra. Aleluia. Você pegou isso aqui? Oh, glória. Aleluia. Então,
Quando Deus diz não, Deus está colocando um limite. Glória. E o ser humano, dificilmente ele gosta de viver por limites. Ele gosta de desobedecer. Então Eva, ela desobedeceu. Aleluia. Comeu na árvore. E também deu para Adão. E Adão, por sua vez, de ouvir a Deus, preferiu ouvir a sua esposa Eva. Meu Deus. Há quem diga por aí que nós temos que ser obedientes às autoridades. É verdade. Eu concordo plenamente. Há quem diz por aí que nós temos que obedecer às nossas lideranças, seja ela em emprego, seja ela política, seja ela civil, seja ela militar, seja ela eclesiástica. É verdade. Mas quando fugir daqui, olha, não obedeça. Aleluia. E quem te dá respaldo para isso é Jesus. Glória a Deus. Então Adão deveria obedecer primeiro a Deus, mas decidiu obedecer a Eva. E quando ele obedece a Eva, ele desobedece a Deus. Aleluia, Pai. Quando ele desobedece a Deus, ele tinha a comunhão plena com Deus. Ele agora conhece que não é mais inocente. E agora ele se afasta da presença de Deus. Ele percebe que está nu, ele percebe, aleluia, que está despido, percebe a sua nudez e vai se esconder. Mas tem três coisas aqui que Adão e Eva fizeram que nós temos que entender. A primeira coisa que Eva fez foi intelectualmente. Ela quis ser independente. O diabo fez. O diabo ele lançou a seta na mente dela, dizendo que ela seria como Deus, aleluia. E ela pensou que seria como Deus, com todo o poder, mas não seria. Ela seria apenas conhecedora do bem e do mal. Então aleluia, ela, na sua mente, ela tem o seu intelecto, ela tinha capacidade de pensar, ela tinha capacidade de escolher, mas escolheu desobedecer a Deus, porque a desobediência ela é mais prazerosa para a sua carne. A humanidade hoje, ela cria meios para desobedecer a Deus, para andar segundo os seus intelectos. Aleluia. Pensando ela desta forma, ela deu lugar a segundo estágio de queda, que foi a sua alma, as emoções. E agora ela não vai agir mais pelo seu intelecto de obedecer a palavra de Deus, porque quem age pelo intelecto, ele age em obediência à palavra de Deus, mas quem age pela emoção, ele age pelo seu próprio espírito. Aleluia. E pela sua própria carne. Glória a Deus. Então ela abandonou a palavra, decidiu tomar o seu próprio caminho e deixou de lado a palavra de Deus, e ela começa a agir pela emoção. Eita, eu vou ser como Deus, conhecendo o bem e conhecendo o mal, mas eu também serei como Deus. Ou seja, as emoções tomam conta. Meu Deus. Nós nunca podemos tomar decisões por emoção. Aleluia. Mas sempre pela razão. Aleluia, Pai. Glória. O terceiro estágio que ela passou agora, pela sua mente, pelas suas emoções, foi agora pelas suas ações. Mente, emoção e ação. Aleluia. Quando ela teve a percepção, ela criou uma emoção. E quando ela criou uma emoção, ela decidiu agir pelas suas emoções. Meu Deus. E quando ela age, e ele também, Adão, age, eles caem da presença de Deus. Aleluia. Mas Deus é maravilhoso. Diga, Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Diga, Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem um sonho. Deus tem um sonho. Deus tem um projeto. Deus tem um projeto. Aleluia. Oh, glória. Irmãos, Deus sabia da queda. Deus é soberano. E quando Adão e Eva caem, Deus conhecia onde estava Adão, Deus sabia onde estava Adão,
Mas Deus, mais uma vez, mesmo com Adão estando caído, mesmo com Adão estando distante, mesmo com Adão desobedecendo, mesmo com Adão rejeitando a palavra que estava dentro dele, agora ela sai para fora, mesmo com tudo isso acontecendo, sabe o que acontece? Aleluia! Oh, glória! Mais uma vez, ele deixa o seu trono de Oh, glória glória a Deus! e decide agora ir atrás de Adão. Oh, glória! Onde tu está, Adão? Oh, glória a Deus! Deus não levou, Deus não condenou Adão, embora o seu amor ele veio acompanhado da justiça, porque Deus é justo. Deus não apenas ama, Deus ama e castiga, aleluia. Então, com o amor de Deus para reconciliar Adão e colocar vestes novas em Adão, veio também a justiça que foi tirar Adão do jardim do Éden. Aleluia! Só que Deus, ele veio procurar Adão no jardim. Adão não tinha mais a presença de Deus. Adão não tinha mais a semelhança de Deus. Adão não tinha mais o amor de Deus. Adão não tinha mais a compaixão que Deus tinha colocado nele. Adão só tinha rancor. Adão só tinha angústia. Adão só tinha soberba. Adão estava deprimido. Adão estava oprimido lá atrás da árvore, porque ele fez folha para si e decidiu se esconder. Mas mesmo escondido, Deus foi atrás de Adão e disse: Adão, aonde tu estás? Porque eu estou com saudade de relacionar contigo. Eu estou com saudade, aleluia, de comunicar-me contigo. Eu estou com saudade, aleluia. E Deus está dizendo nesta noite aqui para a pessoa que ele está com saudade, aleluia, dos relacionamentos que ele tinha outrora. Aleluia! Meu Deus! Aonde tu estás, Adão? Oh, glória a Jesus! Aleluia. E a Bíblia diz que Adão disse assim: olha, eu me escondi. Oh, glória a Jesus! Não tente se justificar. Eita, Pai! Deus te conhece. Glória a Deus! Pai! Deus me conhece. Deus nos conhece. Aleluia! Ele só está dizendo assim: aonde tu estás? Eu quero me relacionar novamente contigo. Aleluia! Eu quero descer no jardim novamente e manifestar a minha presença como era outrora, aleluia. Eu quero novamente me relacionar com você, aleluia. Oh, glória! A Bíblia diz, irmãos, para nós concluirmos, a Bíblia nos diz que Deus ele vai, pega um animal, ele sacrifica aquele animal, ele veste Adão e Eva com a túnica, e nós aprendemos que nós não temos que nos vestir, tanto fisicamente como materialmente, espiritualmente, como nós entendemos, mas nós temos que vestir-nos segundo Deus quer que nós nos vestamos. Porque às vezes nós queremos